Eneida Fonseca é professora do Departamento de Estudos da Educação Inclusiva e Continuada da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela falou sobre a importância da formação de professores capacitados para lidar com alunos com deficiência. Mulher retira livros da prateleira de uma estante e caminha em direção a uma poltrona. Meu nome é Eneida Simões da Fonseca, eu sou professora da Faculdade de Educação da UERJ. Atualmente também eu coordeno o Departamento de Educação Inclusiva e Continuada da faculdade. E hoje estamos aqui na minha casa, onde eu passo boa parte do tempo, quando eu não estou na universidade, preparando aulas, vendo vídeos, para levar materiais interessantes para os alunos. Na faculdade, a gente tem quatro efetivamente disciplinas vinculadas à questão da educação especial e inclusiva. Uma disciplina que fala sobre questões atuais em educação especial, onde a gente tenta meio que despertar o aluno de graduação para o direito de cidadão da pessoa com deficiência. A gente tem uma disciplina Educação Inclusiva no Cotidiano Escolar, que fala da aplicação, das modalidades de educação especial, dos recursos na sala de aula. Por exemplo, como que a gente ensina uma criança cega? Como que a gente tem que organizar a sala de aula? Então, o ambiente ele pode ser mudado, mas a gente tem que dizer para o aluno cego, no caso, que a gente teve que fazer alguma modificação na sala de aula, seja por um trabalho de grupo ou porque chegou um recurso novo, alguma coisa assim. A gente tem a disciplina de Libras, que é obrigatória atualmente na formação de todo mundo que vai ser professor, seja do curso de pedagogia ou das licenciaturas, fez química, mas quer ser professor de química, fez matemática, mas vai ser professor de matemática, tem que fazer a disciplina de Libras. E a gente tem uma disciplina de prática pedagógica também em educação inclusiva, que para esses alunos da licenciatura, ele tem que pensar como que ele adapta o conteúdo que ele vai ensinar. Se ele tiver um aluno surdo, um aluno cego, um aluno que tem a limitação de mobilidade. Então, essas são as disciplinas que a gente tem. Eu digo que eu estou formando os meus colegas, porque eu tenho formação em pedagogia e os alunos da graduação, estão se formando também pedagogos. Então, eu acho muito gratificante, Às vezes, a gente passa aquele semestre juntos, aí um ano depois ele volta e te procura e fala: professora, estou trabalhando agora numa escola assim, tem um aluno assim, a senhora sabe alguma coisa assim que possa me ajudar nesse sentido, que um ano atrás não era relevante para ele, mas hoje é. Então, você vê que ele sabe que pode recorrer a você ou que viu alguma questão e às vezes até traz: professor, eu vi isso assim, assim, tem esse profissional trabalhando com isso, é mesmo importante, é interessante. Então é sempre uma troca, A gente aprende também. O interessante disso é que você vê que tem uma continuidade. E aquela coisa, quando você faz o que você gosta, então você vê que o aluno efetivamente ele quer ir para uma escola, ele quer lidar com aquelas questões, e que ele está vendo que aquela criança tem tanto direito quanto qualquer criança, eu acho que não tem preço. Não, efetivamente não tem preço. Livro sobre uma mesa. Sentada na poltrona, Eneida folheia outro livro. O programa especial para mim é assim é muito importante. Eu acho assim, eu me sinto assim muito... É um suporte, entende? Até para as minhas aulas, porque eu levo as matérias, eu falo com os alunos para assistirem, a gente tem uma atividade que eles mostrarem em sala de aula, algum exemplo de cidadania com a pessoa com deficiência. Então, eu não quero ver o que não funciona, onde não tem rampa, onde isso está faltando, eu quero ver onde funciona. E, geralmente, eles recorrem ao programa especial. Sentada em um sofá, Eneida pega o notebook de cima de uma mesa de centro e o coloca no colo. Ela abre e digita. Passado, as crianças com deficiência, elas iam para escolas especiais. Ou turmas especiais nas escolas regulares, que teve também esse movimento. Atualmente, a legislação preconiza que ela esteja numa turma regular e todo o suporte de educação especial entre nessa sala de aula, e faça com que ela possa aprender ali, e no contraturno ela possa ter algum suporte
extra, né? Professor iniciante, né, que esteja começando no magistério e recebe na sua turma, né, uma criança com deficiência, eu acho que é dar voz a essa criança, entende? A gente pode ter todos os cursos do mundo, toda a formação, mas eu acho que a gente tem que tentar estabelecer uma comunicação com ele, tentar saber com ele, com o familiar, né, o que seria importante. E a criança vai dizer muita coisa, dividir a tarefa, não encher muito o quadro, ele vai sinalizar aquilo, mas a gente tem que estabelecer essa comunicação, para você tentar conversar com ele, sentir. Às vezes na sala de aula ele fica muito fechado, né? Não participa muito, mas quando vai para o recreio, o que ele faz no recreio? Será que ele se enturma com alguém? Será que já tem algum coleguinha que se aproxima mais dele, ou que eu possa criar alguma atividade para eles irem se enturmando? E aí isso vai ajudar que ele se solte mais, porque ele está vendo que você está atento a ele, não na deficiência, não no que falta, mas de que existe um potencial ali, que ele é bem-vindo, ele pode participar, independente das limitações. O que eu acho que é essencial para a gente como profissional é respeitar o aluno. Então, eu acho que o respeito é a palavrinha. A formação para lidar com a inclusão, ela é essencial, mas passa pela questão de não ser apenas os conteúdos. O que é inclusão? O que eu tenho que fazer com um aluno cego, ter conhecimento de braille, ou com um aluno surdo, ter conhecimento de libras. Ela passa um pouco pela essa questão de eu reconhecer naquele indivíduo um cidadão, porque aí muda toda a questão. Não vou oferecer os recursos como um favor porque ele tem uma deficiência, eu vou oferecer os recursos porque ele é um cidadão e ele pode aprender tanto quanto os outros. Eneida continua digitando no notebook. Noeli é professora do 5º ano. Ela se preparou bastante para trabalhar com turmas inclusivas. Vamos até a sala de aula de Noeli para conhecê-la. Sala de aula. Crianças com e sem deficiência sentadas às mesas desenham em uma esfera de isopor com canetas coloridas. Toda essa parte que está circulada aqui, que tem esse limite, você pode marcar. Meu nome é Noeli Aurélio Paulino de Oliveira, trabalho com educação inclusiva, lecionando História e Geografia nessa instituição. Quando eu estava fazendo pedagogia, tive a oportunidade de fazer o MBA, até como curso de extensão na época que eu estava fazendo pedagogia ainda. E nesse curso, a gente teve um enfoque justamente na inclusão. E uma observação que eu vinha fazendo ao longo da minha vida acadêmica e da minha vida profissional, que era perceber as diferenças dentro de um grupo. Então, eu não aceitava muito, não entendia muito o olhar do professor para o grupo como um todo, sem perceber as individualidades. Então, a ideia de inclusão na minha cabeça ela já surgiu desde que eu ainda estudava. Eu sempre digo que a educação inclusiva ela precisa ser uma quebra de paradigmas antes de qualquer coisa. Eu até digo que eu sonho com um dia que a inclusão, essa palavra inclusão não seja mais necessária, vai ser algo muito natural. Nós temos na escola, temos crianças com síndrome de Down, temos crianças, os Asperger, autista Asperger, temos os autistas, temos um com síndrome de Williams e nós estamos percebendo e provando a cada dia que cada um tem o seu tempo, cada um tem o que dizer, cada um tem o que ensinar e todos têm capacidade de aprender. A socialização deles, juntamente com o desenvolvimento do conteúdo, prova que o que acontece é que um acaba colaborando com o desenvolvimento do outro. Muitas vezes a turma está homogênea no desenvolvimento da aprendizagem. Todo dia é uma história, tem sempre uma novidade, você sai totalmente da zona de conforto. A iniciar por você se tornar um pesquisador sistemático. O professor sai daquela situação, ele passa a ser mais mediador e um condutor do conhecimento do que aquele tradicional que é o detentor do conhecimento. Então, a mediação a gente entende como mediação 1, né, no caso o professor regente, e a mediação 2, que é esse professor também, né? Esse professor ele faz um trabalho mais homem a homem. Então, a gente estrategicamente, dependendo às vezes
da atividade, a gente posiciona, o mediador já fica posicionado naquele local, junto com aqueles alunos que naquele momento, por exemplo, ele tem uma questão mais motora. Vamos fazer um trabalho, uma aula sócio-interacionista, você vai precisar de desenvolvimento motor, um pouquinho mais. Ele é mediador da turma inteira, ele não é um mediador de um aluno, como é muito comum a gente ouvir dizer, né? Mulher sentada ao lado de uma criança. Os dois apontam para o texto em um caderno. Meu nome é Natália. Eu entrei ano passado no colégio como mediadora, esse ano, do 4º ano. Esse ano continuo com a turma, eles estão no 5º ano. Sou professora de português e matemática e mediadora deles também, nas outras disciplinas, história, geografia, ciências. O papel principal do mediador é você proporcionar ao aluno que ele construa aquela aprendizagem dele, o conhecimento. Então não é você dar respostas para ele, mas você dar estratégias que ele busque aquela aprendizagem. Então é isso que a gente tenta desenvolver, trabalhando com material concreto, trazendo coisas para a realidade deles. Então esse trabalho de mediar que é feito assim. Mulher usando óculos sentada a uma mesa com o livro aberto e uma caneta entre os dedos. Meu nome é Débora Dias Gomes, eu sou diretora-geral. O colégio tem 33 anos e nesses 33 anos ele tem sempre o olhar no aluno e não no professor piloto do livro didático. A gente nunca acreditou nisso. Então, por conta da gente criar essa ambiência de aprendizagem, a gente sempre deu conta do desenvolvimento de qualquer aluno que viesse até a nossa escola. Para que tudo isso acontecesse, acho que fica claro que a gente precisa capacitar as pessoas, né? E aí o que nós temos? Nós temos uma escola de pós-graduação, é uma pós-graduação lato sensu, reconhecida em parceria com uma faculdade do Paraná, visando o tempo inteiro apoiar e capacitar esses profissionais. Inclusão na escola, para mim, é, antes de mais nada, a própria escola fazer o seu papel. Eu não entendo que uma escola seja especial porque ela inclua. Eu entendo que a escola que inclui faz o seu papel como um ambiente sociocultural, onde você percebe, entende, acolhe e ajuda a desenvolver pessoas de todos os tipos. Nós não somos feitos a partir de uma forma, somos absolutamente diferentes e na diferença a gente precisa se respeitar. Débora e Noeli de pé conversam. A Universidade Federal Fluminense oferece um mestrado profissional em diversidade e inclusão. Banner, Divisão de Acessibilidade e Inclusão, Sensibiliza UF. Sala, pessoas com e sem deficiência sentadas em círculo. Meu nome é Helena Carla, eu sou professora e membro permanente do curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão. O mestrado profissional em diversidade e inclusão da UF, ele foi baseado, na verdade, num projeto de extensão, que é a Escola de Inclusão. Essas pessoas que eram professores que frequentavam esse projeto, que existe até hoje, demandavam e questionavam se não teria um mestrado envolvendo esse tema. Então, com essa demanda que foi gerada pelo projeto, nós criamos o mestrado profissional, que visa a questão da formação continuada dos professores em nível de mestrado, com uma visão aplicada. Nós estamos no 2º ano, com a 2ª turma. Na primeira turma já foram aprovadas 2 alunas surdas, né, que são professoras. Tem sido uma experiência gratificante, acredito que para elas, mas principalmente para o curso. E agora, na nova turma, nós temos 3 alunos surdos. Então, isso é uma coisa que veio para ficar, com certeza, e a ideia é aumentar. Voz interpreta. Esse é o meu sinal. Meu nome é Luciane. Sou surda, sou professora da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro. Sou aluna do mestrado profissional em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense. Eu já estive lecionando na Universo para a disciplina de Libras, no curso de Pedagogia. Também passei num concurso como professora assistente na UF. Também tenho experiência lecionando na UFRJ e depois de muita luta, eu consegui passar num concurso para professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lá eu tenho diversos alunos ouvintes
E essa é basicamente a experiência que eu tenho. Tenho experiência também com crianças surdas de diversas idades. Já tenho cerca de 20 anos lecionando Libras. Área externa. Luciane e uma mulher caminham lado a lado e conversam em Libras. Durante as aulas, nós temos a presença de um intérprete de Libras enquanto o professor está lecionando. Algumas vezes, que algo não é entendido, nós temos a liberdade de perguntar ao professor ou o intérprete passa para ele. Também procuramos filmar o intérprete, porque da mesma forma que o ouvinte anota o que o professor está falando, nós filmamos o intérprete para que, em casa, possamos rever a matéria, rever aquele conteúdo. O professor, por vezes, passa diversos textos em português, realmente textos pesados, de conteúdos complexos. E nós marcamos também com os intérpretes para tirarmos algumas dúvidas. Estar ali junto com o professor, é claro, respeitando nossa diferença linguística como surdos. Luciane e a mulher continuam a conversa. A mulher fala a seguir. Voz interpreta. Eu sou surda. Meu nome é Joana. Esse é o meu sinal. Sou aluna do curso de mestrado profissional em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói. Eu sou formada em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho experiência como professora, já lecionei em diversos locais. No EJA, por exemplo, Educação de Jovens Adultos. Tenho aprendido diversas coisas no mestrado sobre diversidade e inclusão. Realmente tem me acrescentado muito. Não simplesmente a questão da surdez, mas também com relação à deficiência visual, à deficiência intelectual, pessoas com mobilidade reduzida e o principal, também, o objetivo do meu projeto. O foco dele é o ensino de ciências. Joana e Luciane seguem a conversa em Libras. Elas passam por um corredor. Maria Alice é especializada em deficiência auditiva e Vera Regina em deficiência visual. As duas explicam a melhor forma de incluir um aluno com deficiência sensorial no processo de aprendizagem em sala de aula. Copa das Árvores. Mulher caminha ao lado de um canteiro. Carrega uma bolsa e livros nos braços. Sou Maria Alice de Moura Ramos, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Fundamentos da Educação. Sou responsável pela disciplina de Educação Especial dos cursos de licenciatura em Pedagogia e as demais licenciaturas oferecidas pela universidade. Coordeno também um curso de pós-graduação à distância em Educação Especial na área de deficiência visual. Minha formação pedagógica inicia-se no curso da Escola Normal, Carmela Dutra. Quando eu termino a Escola Normal, eu faço Português, Literatura, Letras. Faço depois pedagogia, porque já trabalhava com crianças no ensino fundamental. Naquela época não existia tanto essa proposta de inclusão ainda. Tínhamos algumas crianças com deficiência na escola, mas não havia um trabalho diretamente voltado para elas, com essa preocupação de inclusão. Mais tarde, com o nascimento de um filho com problema já de córnea, a preocupação de ficar com uma criança cega sem saber o que fazer, eu entro nesse ensino, nessa aprendizagem de deficiência visual. E começo a estudar primeiro por conta própria e depois, através do curso do Benjamin Constant, vim fazer uma pós-graduação aqui na universidade e também vou para um hospital, passo a trabalhar em hospitais como professora do município e ingresso na classe hospitalar, dando atendimento a essas crianças que ficam hospitalizadas. Meu mestrado em educação foi feito falando dessas instituições que são pouquíssimos conhecidas aqui no nosso país e meu doutorado também, que eu estou fazendo na UF, é sobre classe hospitalar. A classe hospitalar você atende todos. Eu já alfabetizei em braille na classe hospitalar. Mas a classe hospitalar, apesar de ser um trabalho desenvolvido pela educação especial, ela atende todas as crianças que estejam internadas em uma enfermaria de pediatria.
né, independente de ter deficiência ou não. Na graduação, a preocupação maior em orientar esses futuros professores quanto à deficiência visual, saber que a criança vai ter uma visão diferente de cada uma. A gente, quando fala numa criança cega, numa criança com baixa visão, as pessoas acham que são todas iguais, e não são. Às vezes, a criança não tem um foco central, às vezes não tem lateral. Isso o professor observa, percebe isso. E às vezes pede até que seja acompanhada mesmo por um médico para dar um diagnóstico, para que ele possa ver como ele vai se posicionar dentro dessa sala de aula para auxiliar essa criança. Mostrar também ao professor, né, a esse futuro professor, que às vezes é difícil até dizer para a família, né, que a criança que não apresentava nada, às vezes ela vem, ela se desenvolve bem com essa baixa visão, passa por toda a sua educação infantil e quando chega no momento dessa alfabetização, aparece uma deficiência visual que aparentemente não estava presente antes. Ninguém tinha observado. Chegar a uma família e dizer que o seu filho tem uma deficiência visual, é muito difícil dessa família aceitar. Então, nós trabalhamos isso também, como lidar com essa família, como apresentar esse problema e até mesmo apresentar opções, né, de material para que essa criança possa vir a ser alfabetizada no mesmo tempo que outra, da mesma maneira, sem comprometer o aprendizado dessa criança. Maria coloca etiquetas em braille em um mapa regional do Brasil, feito de diferentes texturas e linhas de barbante. Esse professor ingressa no curso de pós-graduação para ter uma base melhor dessa concepção do que é realmente a deficiência. Né? Porque as pessoas pensam, por exemplo, o cego ele vai aprender daquela maneira, você vai aprender o braille ali, daquele jeito, e todo mundo vai aprender igual. Não é. Ele tem essa parte tanto do desenvolvimento físico, biológico dessa deficiência, como ele tem também a estrutura psicológica desse aluno. Quando a gente diz que alfabetiza todo mundo do mesmo jeito, não existe isso. Cada um aprende de uma maneira. Em um monitor, dicionário da língua brasileira de sinais. Mulher sinaliza em uma janela ao lado. Mulher utiliza o notebook sobre a mesa. Meu nome é Vera Loureiro, eu sou professora da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na área de formação de professores, né, no curso de pedagogia, tanto na graduação presencial, quanto também na graduação à distância e numa especialização, uma pós-graduação, uma especialização em educação na área da surdez. E atuei, então, durante quase 30 anos no INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Trabalhando no INES, eu comecei a trabalhar com formação de professores. Assim que me aposentei de lá, comecei a atuar, então, na iniciativa privada, já com formação de professores na universidade, né, na universidade particular. Em 2010, ingressei na Unirio, após um concurso. Eu entrei, então, para atuar nesse campo da educação inclusiva. E esse ingresso também foi direcionado para uma formação mais específica, então, na minha área da surdez. Na graduação, né, na formação de professores na graduação, tanto em pedagogia quanto nas outras licenciaturas, a Unirio oferece um leque muito grande de licenciaturas. Licenciatura em arte, teatro, música, matemática, biblioteconomia, história, filosofia. Então, a gente tem uma formação de professores bastante grande e essa disciplina, então, vai atingir a todos esses graduandos que estão se formando professores. A ideia é que esse professor que está se formando, ele possa chegar na escola com uma visão, né, desses sujeitos, uma compreensão de que essas pessoas podem ter um processo de aprendizagem diferenciado, né, mas que a escola tem que se preparar, né, em buscar estratégias de interação, de ensino, diferentes materiais, recursos pedagógicos, para que esses sujeitos realmente estejam atendidos e, aí sim, verdadeiramente incluídos no processo educacional. Sentada à mesa, Vera folheia um livro.